Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amados irmãos, nós vamos, como eu falei agora há pouco, extrair alguns ensinamentos aqui do capítulo 11 desta carta aos Hebreus. E é interessante nós entendermos como palavra introdutória algumas verdades. E nós sabemos que este capítulo 11 aqui, da carta aos Hebreus, ele é bastante conhecido, onde muitos leem acerca dos heróis da fé. Depois nós vamos prosseguir, extraindo lições de cada um destes. Mas o autor aqui, aos Hebreus, ele inspira os cristãos a viver pela fé. Ele cita grandes heróis da fé do Antigo Testamento. E nós sabemos que esses homens, esses heróis da fé aqui que são mencionados a partir do versículo 4, foram homens que perseveraram em meio a muitas lutas, a muitas batalhas e muitas dificuldades. E nós podemos ver que estes homens foram vitoriosos do início ao fim. Ser vitorioso é começar e terminar. E a perseverança é o segredo para sermos bem-sucedidos na nossa carreira cristã. Alguém já disse algo interessante. Eu vou fazer essa citação aqui, de um autor chamado B. Brecht. Ele diz o seguinte: há homens que lutam por um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são melhores. Há outros ainda que lutam por anos e são muitos bons. Há, porém, os que lutam por toda a vida, esses são imprescindíveis. Então, amados, ser vitorioso é começar e terminar. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, os destinatários aqui da carta aos Hebreus estavam se cansando. Alguns queriam desistir. E o autor da carta tenta encorajá-los para que estes continuem correndo como um maratonista de grandes distâncias. Por isso, nós podemos sempre ver aqui na carta aos Hebreus o autor exortando aos cristãos para que sejam perseverantes na fé por toda a vida. E as mensagens que iremos extrair aqui no capítulo 11 desta carta aos Hebreus é sobre a importância de nós estarmos perseverando na fé, tendo como exemplo todos os heróis da fé que se encontram aqui em todo o capítulo 11 desta carta aos Hebreus. No entanto, hoje, antes de apresentar estes exemplos dos heróis da fé, nós vamos ver como o autor aqui faz uma definição do que é fé.
Aqui no versículo 1 ao versículo 3 que nós lemos, o autor nos dá uma definição rica e profunda do que é a fé verdadeira. Essas 3 primeiras linhas aqui deste capítulo são a base para podermos entender como a fé funciona e qual é o seu papel essencial na nossa vida cristã. E nós vamos ver que a fé não é algo vago. A fé é um fundamento sólido que permite vivermos com confiança em um Deus invisível, mas um Deus real. Por isso, a nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: a fé que nos conduz à esperança. A fé que nos conduz à esperança. Então, na mensagem de hoje à noite, eu quero destacar pelo menos 3 pontos. Primeiro, a definição da fé. Segundo, a fé dos antigos como um testemunho de vida. E terceiro e último, a fé que entende o mundo sob a perspectiva de Deus. Então vamos ver em primeiro lugar a definição de fé. O versículo 1, veja o que é que diz. O autor diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Meus irmãos, aqui está bem claro que a fé, primeiramente, é a certeza das coisas que se esperam. Isso aqui nós podemos entender que a fé que é concedida a cada um de nós que somos cristãos não é uma esperança vaga, não é uma expectativa incerta, mas é uma confiança firme em algo que ainda não aconteceu, mas que é prometido por Deus, e devemos ter essa certeza que irá se concretizar um dia. Mas também ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas também diz que é a convicção de fatos que ainda não se veem. A fé também é uma convicção interna e profunda, especialmente quando nós enfrentamos grandes dificuldades. Nós cristãos, eu pessoalmente eu penso assim, e eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, que quando nós vemos coisas ou esperamos coisas que ainda parecem difíceis de ser solucionadas, nós como cristãos, nós devemos ter essa certeza que aquilo vai passar e que Deus providenciará o melhor para as nossas vidas. Por isso, é uma convicção interna e profunda sobre a realidade de algo que não é visível ainda aos nossos olhos físicos. A fé verdadeira nos permite perceber as realidades que não podemos ver, mas sabemos que são verdadeiras. Por exemplo, a existência de Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. Nós nunca vimos Deus pessoalmente, mas cremos num Deus que é poderoso,
que é autoexistente, que faz todas as coisas conforme lhe apraz. Cremos também na obra do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito na palavra de Deus, que Ele veio, morreu por nós, pagando o preço e proporcionando assim a fé para nós crermos naquilo que Ele fez por nós ali na cruz. E a vida eterna? A Bíblia diz que essa fé coloca em nós que nós já temos essas certezas, que já temos a vida eterna. Isso é que é fé. Porque lá em João 5:24 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Pois passaram da morte para a vida. Mas estamos caminhando. Estamos num estado de imperfeição. Não somos ainda perfeitos, totalmente. A obra que Cristo realizou em nós, Deus já nos vê perfeitos. Mas ainda estamos partindo para um dia sermos totalmente perfeitos, de corpo e alma. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui que a fé, ela nos desafia a olhar além das circunstâncias e ver o que Deus está fazendo no seu plano espiritual para cada um das nossas vidas. O mundo diz: eu quero ver para crer. Mas nós cristãos, nós cremos mesmo não vendo a realidade daquilo que nós esperamos. Mas temos essa certeza, temos esta convicção. Por isso, amados, este capítulo 11 aqui, ele é chamado, depois desses 3 versículos aqui seguintes, é chamado o capítulo dos heróis da fé. E nós podemos ver, amados, não foi à toa que Abraão, ele é chamado o pai da fé. Abraão deixou a sua terra, seguiu a Deus com base na fé, mesmo sem saber para onde estava indo. Abraão confiou na promessa de Deus, que Deus disse que daria a ele e a sua descendência. Mas mesmo sem ver o seu cumprimento imediato, Abraão creu e por isso foi-lhe imputado por justiça. E por que também não dizer de Sara, na sua concepção? Sara, embora estéril, avançada, melhor dizendo, em idade, mesmo teve momento que ela duvidou do Senhor, mas ela acreditou, depois que foi repreendida pelo Senhor, que iria conceber e Deus iria lhe dar um filho. E o que dizer também de Abraão, sacrifício depois de Isaac, já rapaz? Abraão obedeceu a Deus, disposto a sacrificar o seu único filho que tanto esperou. Como nós vamos ver depois em seguida aqui, porque ele tinha certeza que mesmo Deus pedindo Isaac para ser sacrificado, Deus poderia ressuscitá-lo novamente. Então, amados, devemos também ter convicções nas coisas invisíveis. Devemos viver pela certeza daquilo que Deus nos promete. Isso é que é fé. Muitas vezes a vida cristã pode parecer incerta. Quem é, amados irmãos? Nós estamos ainda caminhando. Quantas coisas parecem incertas para eu, para você, especialmente quando nós estamos enfrentando dificuldades,
E tantas outras coisas que muitas vezes vêm abalar, vêm tentar nos abalar. E nós ficamos com essas incertezas, ficamos com essa insegurança. Crentes, amados irmãos, pode passar também por isso, mas devemos continuar firme, confiando nas promessas de Deus, mesmo quando ainda não vemos toda a realidade delas serem cumpridas em nossas vidas. Eu fico olhando, amados irmãos, nós já temos toda a revelação aqui de Deus em nossas mãos. Temos o exemplo aqui, a Bíblia mostrando uma definição do que é fé. E às vezes, descuidadosamente, muitas vezes nós ficamos abalados, às vezes temos incertezas. Imagina esses homens do passado, que não tinham essa revelação de Deus. Por isso, amados, a palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso ensino, para que por ela venhamos sempre manter e renovar as nossas esperanças. Está lá no capítulo 15 de Romanos, Paulo vem dizer isso. As escrituras foram nos dadas para que nós venhamos ter o consolo da parte delas. Tudo quanto está escrito, devemos confiar. Então, amados, o primeiro ponto, a definição de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por isso devemos também crer, ter essa convicção, principalmente nas coisas invisíveis. A fé que foi concedida ao povo de Deus, ela desafia a olharmos além das circunstâncias e ver o que Deus está trabalhando, está fazendo no plano espiritual para a minha vida e para a sua vida. E o autor aos Hebreus aí, ele continua no versículo 2. Aí ele diz: pois pela fé os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Então esse segundo ponto aqui, amados, nós já vimos a definição da fé, e nós vamos ver aqui a fé dos antigos como um testemunho de vida que agrada e que Deus se compraz. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos aqui, amados, ao que o autor se refere, do Antigo Testamento, pessoas como Abraão, Moisés, Davi, podemos ver aqui Abel, Enoque, Noé, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e tantos outros que nós vamos compartilhar como esses homens deram testemunho verdadeiro da sua fé no verdadeiro e único Deus. E é interessante que esses homens, embora eles não tivessem revelações completas como nós temos hoje as Escrituras, viveram pela fé e por meio dela agradaram a Deus e receberam sempre o favor de Deus. O bom testemunho que pela fé esses homens viveram de acordo com a vontade de Deus e foram reconhecidos pelo próprio Deus como pessoas que confiaram nas suas promessas, mesmo quando ainda não viam a totalidade dessas promessas serem cumpridas, Deus se agradou do bom testemunho deles. Amados irmãos, e olho para os nossos dias, amados, estamos vivendo uma fé que é visível e que serve
como um exemplo para os outros, assim como os antigos que nos precederam. Eu estava preparando essa primeira mensagem como uma palavra introdutória e eu me vendo, meu Deus, eu estou vivendo a fé que tu me entregaste. A fé que eu estou vivendo, testemunhando, serve como exemplo para as outras pessoas. Assim como estes antigos deram um bom testemunho da fé em ti. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Noé, quando nós olhamos para a vida do patriarca Jó, quando nós olhamos para a vida de Josué, quando nós olhamos para a vida dos santos apóstolos também do Senhor Jesus Cristo, esses homens deixaram a fé deles como um bom testemunho do Deus pelo qual eles o serviam. Irmãos, nossa vida de fé deve ser um reflexo da confiança em Deus. E com certeza isso servirá como um testemunho para as outras pessoas que estiverem ao nosso redor. Nós vivemos num mundo, em tempo presente, que o mundo cada vez mais continua inquieto. Isto em todas as áreas que nós podemos ver com os nossos próprios olhos. É na política, é na segurança, é no meio religioso. As pessoas são todas desconfiadas umas das outras. Mas nós, como cristãos, amados, temos que dar o testemunho que temos um Deus que está acima de tudo e de todos. Uma certeza eu tenho, amados, que Deus nunca vai desamparar o seu povo que está aqui nesta terra. O mundo pode ficar um caos, mas o povo de Deus, ele vai continuar cuidando e providenciando o necessário para que continuem adorando, cultuando e testemunhando o seu santo nome. Às vezes, amados irmãos, se nós formos colocar os olhos muito aí no mundo, nós vamos ficar tristes, desinteressados, não vamos deixar de orar, interceder a Deus para que Deus use de misericórdia com a sua igreja e use misericórdia também com este mundo. Nós temos muitos motivos para orarmos a Deus. Por nós, por nossas famílias, pela igreja e também, por que não dizer, pelo mundo? A Bíblia manda que oremos pelas autoridades constituídas. Se muitos cristãos não aceitam, questione Deus. A Bíblia é clara. E devemos orar por todas as autoridades constituídas, seja elas quais forem, desde a política quanto ao religioso. Todas as autoridades que Deus constituiu neste mundo, devemos estar
orando por elas. Porque se olharmos, como eu falei agora há pouco, para o que está acontecendo, ou o que ainda está para acontecer neste mundo, nós vamos ficar tristes, desanimados, cabisbaixos, e no lugar de testemunharmos esta fé com alegria, com gratidão a Deus, testemunhando, deixando um bom testemunho diante dos ímpios, nós vamos estar fracassando. E surge uma pergunta retórica para nós. Quando as pessoas observam a nossa vida, elas podem ver a fé que nós proclamamos em ação? Como nossa confiança em Deus se reflete nas nossas atitudes diárias? Isso é uma pergunta, amados, que nós devemos estar sempre fazendo essa avaliação, cada um individualmente. Por isso, devemos estar aprendendo com os antigos. Podemos aprender muito com esses homens aqui, antigos, que são chamados aqui os heróis da fé. Eles viveram pela fé, esperando o que Deus lhe prometeram, crendo no invisível, mesmo morreram perseverando, sem ver o cumprimento da promessa, mas morreram na fé. Aí você pode estar dizendo, mas homens como naquele tempo, é muito difícil. Não, amados, sabe por quê? Eles não foram perfeitos, mas tiveram a coragem de seguir a Deus em obediência, independentemente das circunstâncias. Eles eram homens imperfeitos igual a nós, mas deixaram um bom testemunho. Por quê? Porque esses homens reconheciam suas imperfeições, mas o que estimulava a eles a darem um bom testemunho com esse Deus maravilhoso pelo qual nós servimos, sabe o que era? A comunhão que eles tinham para com Deus, a intimidade que eles tinham para com Deus. Eles tinham essa certeza, eles tinham essa convicção. O que é comunhão, amados? É intimidade. Eu me relaciono com meu Deus, eu tenho certeza quando eu dobro os joelhos lá em casa, Ele está me ouvindo, Ele está ao meu lado, me aconselhando na sua palavra, eu medito na sua palavra, eu leio, eu clamo a Ele, eu me alegro. Esses homens tinham intimidade com Deus, demonstrando assim comunhão e vivência, e assim obtiveram, como diz aqui, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A igreja do Senhor Jesus Cristo, amados, ela precisa também, não querendo voltar ao passado, mas ela tem que olhar também para esses homens que são nossos irmãos na fé, para que nós aprendamos com eles também. Sabemos que o nosso maior referencial é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus, como nós vamos ver, Ele fez citações desses homens também, que honraram a fé deles e deram um bom testemunho, morreram na fé e glorificaram o nome de Deus. Portanto, amados, deixemos que nossa fé seja um testemunho visível para este mundo. Aprendamos com esses heróis, com esses antigos aqui, para que também nós venhamos dar um bom testemunho no tempo presente.
E este é o segundo ponto da nossa mensagem. E o terceiro e último ponto está aí no versículo 3 da carta aos Hebreus, que diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Podemos ver aqui a terceira verdade, terceiro ponto da nossa mensagem, é que a fé que Deus derramou em nossas vidas, é a fé que entende o mundo sob a perspectiva de Deus. Pela fé, entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Outra versão diz o universo, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Este versículo aqui faz uma referência à criação do mundo ou do universo. Essa fé que nós recebemos da parte de Deus nos dá a capacidade de entender que o universo foi formado pela palavra de Deus. Mesmo que não possamos vê-lo diretamente, criando todas as coisas. Nós não vimos Deus criando todas as coisas, mas a fé que nós temos, que a palavra de Deus nos ensina, é que Deus, Ele criou todas as coisas, de modo que o visível veio a existir das coisas invisíveis, que não aparecem. Nós cremos que esse universo foi formado pela palavra de Deus, mesmo que não possamos vê-lo ou mesmo ver a Deus diretamente criando todas as coisas. A criação de Deus não foi um acidente como os estudiosos ensinam nas escolas nos nossos dias. Não foi a explosão do Big Bang, mas um ato intencional de um Deus que é soberano, poderoso e supremo. O mundo não crê assim. O mundo crê que foi como um acidente, uma explosão, chamado, nas escolas de Big Bang. Nós temos que botar um nome bonito, Não, amados, mas foi um ato intencional de Deus, de um Deus que é soberano, supremo e é o Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e vieram a existir. De modo que o visível veio a existir das coisas que não podemos ver, que não aparecem. A fé, amados, segundo aqui neste versículo 3, o autor aos Hebreus, nos permite perceber que, embora não possamos ver Deus fisicamente, sabemos que Ele é o Criador e Ele controla todas as coisas. Tudo o que vemos é resultado da Sua palavra falada e da Sua vontade soberana. Deus criou tudo para a Sua glória. E fica aqui, pelo menos, algumas aplicações para as nossas vidas. Devemos olhar para esse mundo com os olhos da fé, não como o mundo olha. A fé nos permite entender o mundo de uma maneira mais profunda. Ela nos ajuda a vermos o quê? A mão de Deus em todas as coisas. Deus criou
tudo que está neste mundo, desde o pequeno, aquela coisa visível, invisível aos nossos olhos, que só é vista lá, através de microscópio. O pequeno átomo foi Deus que criou. Todas as coisas estão patentes e visíveis daquele que criou todas as coisas. Temos que olhar esse mundo com essa perspectiva. Ele controla todas as coisas. Deus não criou o mundo como muitos falam, até teólogos falam, teólogos liberais, que deu o homem, entregou ao homem e o homem que se vire. Não. Deus tem um controle de todas as coisas, e todas as coisas só acontecem com a sua permissão. Devemos crescer, amados, com a nossa mente temos uma compreensão espiritual, cada vez mais, que como cristãos, temos a oportunidade de vermos o mundo de uma forma diferente. Isto com os olhos da fé. Podemos enxergar a mão de Deus até nos momentos mais desafiadores, porque sabemos que Ele é o Criador de tudo e está no controle de tudo e de todos. Eu fico olhando aqui, me lembrei lá de um texto, se não me falha a memória, é Isaías 45, que ele fala: eu crio o bem, eu crio o mal. O mal ali não é no sentido do pecado, é no sentido físico. Deus continua o Deus Criador, Ele faz acontecer todas as coisas como quer. Ele permite que aqui deste mundo as coisas aconteçam para a sua glória. E isto é um aviso que Ele está dando para a criação, para que o homem se desperte e veja que é um Deus soberano que controla todas as coisas. Que o mundo só existe porque Ele tem um poder de estar controlando todas as coisas. Por isso, Ele tem um poder na vida, principalmente de todas as autoridades que Ele criou e colocou aqui neste mundo. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, Ele inclina para onde Ele quiser. Podemos ver na história tantas pessoas más que passaram, reis tiranos. Deus está governando tudo com o seu poder. Deus é soberano e permite todas as coisas para a sua glória. De nada Deus perdeu o controle. Tudo está no controle de Deus. Este é o Deus das Escrituras. É o Deus que controla, sabe, inteligente, sábio, que cria, que faz que acontecer o que Ele quiser. Porque, amados irmãos, vamos ser sinceros, há uma confusão tão grande no meio cristão dos nossos dias, que é o diabo, que é isso, que é aquilo. Eu sei que o diabo é o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão para quem possa tragar, mas ele não faz nada se Deus não lhe permitir. E o nosso dever é nós estarmos vigiando, atentos para as ciladas do diabo. É isso que as Escrituras nos ensinam. Quando olhamos para o livro de Jó, amados irmãos, nós ficamos boquiabertos. A Bíblia diz que Jó era homem reto, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E quando Deus vai
dá o testemunho de Jó perante Satanás e diz: homem igual na terra não há igual a Jó. E Satanás diz: também, Senhor, tu cercasse de bens e colocasse mais uma sebe é uma cerca, para que ninguém lhe tocasse. Mostrando-nos que o quê? Nós cristãos, amados, nós temos a proteção de Deus. Por isso que Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor. E devemos crer que esse Deus, Ele é criador de tudo, está no controle de tudo, desde os mínimos detalhes da nossa vida. Se Ele diz, amados, que a palavra ainda não chegou à nossa boca, Ele já sabe todas as coisas, ou não sabe? Ele já sabe a palavra de todos os reis aí, de todos os tiranos, ou não sabe? Sabe, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, e sabe e sonda as mentes de todos os seres humanos. E ninguém tem esse poder para fazer isso. Só esse Deus que nós servimos é que pode fazer e saber todas essas coisas. Por isso, amados, devemos entender que o mundo físico, tudo quanto foi criado, devemos entender sob a perspectiva de Deus. Olhe para as Escrituras. E eu quero finalizar, amados, dizendo o seguinte: a fé é a base da nossa vida cristã. Ela, só ela, nos dá certeza de coisas que ainda não vimos, mas esperamos com confiança. Baseados em quê? Nas promessas de Deus. Se eu perguntar aqui para os irmãos, qualquer um: meu irmão, minha irmã, você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza que vai morar com Jesus na glória? Eu creio, amados, que todos que são cristãos aqui vai responder: eu creio, pastor. Mas nós fazemos essa afirmação, nós temos essa confiança, baseado em quê? Na fé que temos nas promessas de Deus, na sua palavra. E a fé, ela é capaz de transformar dia após dia nossa visão de mundo, fazendo-nos entender que tudo que existe é obra do Criador, que criou a mim e a você para a sua glória. Em segundo lugar, a fé que nos é apresentada em Hebreus, aqui, do capítulo 11, versículo 1 ao 13, é uma fé que não é baseada em circunstâncias visíveis, mas em uma confiança profunda na palavra de Deus. Isso nos chama a vivermos cada um de maneira diferente, com esperança e com um foco naquilo que é eterno, porque todas as coisas aqui são passageiras. Tudo é de Deus. Eu e você não temos nada. Tudo que nós temos é emprestado, que Deus nos empresta, para administrarmos para a sua glória. Até a fé que Ele me deu, que deu a você, meu irmão, a você, minha irmã, a fé é Deus que nos dá. A palavra de Deus diz que a fé que foi entregue por Deus aos seus eleitos. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nós devemos o quê? Pregar o evangelho com paciência, com mansidão, para que e vivermos o quê? Na expectativa de que Deus não conceda não somente a fé, mas também que eles sejam libertos das garras de Satanás, porque só Deus é que tem esse poder. Então, amados, agradeçamos a Deus pela sua palavra
e por nos ensinar a vivermos tão somente pela fé. Peçamos ao Espírito Santo que fortaleça nossa confiança em Deus, nos ajude a viver com uma visão renovada, baseada na certeza de suas promessas e na compreensão de sua obra criadora. O mundo não vai entender, mas que nós peçamos ao Espírito Santo que aumente cada vez mais a nossa confiança em Deus, a fé em Deus, naquilo que Ele nos promete em Sua palavra, nos ajuda a viver dia após dia, sempre, com a visão renovada, baseada e na certeza das Suas promessas que Ele tem para o Seu povo e na compreensão de que tudo Ele criou para a sua glória. E assim, amados, nós podemos, ver que as Escrituras nos dizem, o próprio Jesus, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus, em obediência ao Pai, humilhou-se até a morte e morte da cruz. Mostrando-nos que o quê? Que a fé verdadeira, ela nos leva à obediência. A fé verdadeira também nos leva a perseverarmos em oração, em vida de santificação. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, Paulo, ao final de sua vida, declarou que havia combatido o bom combate, terminado a carreira, e o quê? E guardado a fé. A fé verdadeira, ela persevera até o fim. E podemos ver, amados, como nós iremos ver, a fé de muitos, como nós devemos estar buscando forças em Deus, porque se Deus deixou aqui registrado em Sua palavra, é para que nós venhamos meditar, olharmos esses irmãos do passado, como Deus agraciou eles e como eles confiaram tão somente na promessa e na palavra de Deus. Morreram sem ver a concretização de muitas coisas, mas morreram conscientes. Por isso, ser vitorioso é começar e terminar. Ser perseverante é o segredo para sermos bem-sucedidos na nossa vida cristã. Não olhemos para as circunstâncias, amados. Por isso que o autor, aqui lá no final, se lembra lá no capítulo mais adiante, nós devemos estar olhando só para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele é o autor e é o consumador. Ele vai concretizar esta fé em nossas vidas. Porque se formos olhar, amados, para o que acontece, às vezes as dificuldades que possa acontecer no meu lar, no seu lar, que possa acontecer lá no seu trabalho, lá com o seu vizinho, lá com seus familiares, até mesmo dentro da própria igreja, se formos olhar para isso, nós vamos naufragar na fé. Mas esses homens olharam tão somente para o autor e consumador da fé que foi entregue por Deus a eles. E eles obtiveram um bom testemunho perante, como está escrito aqui. E já se passaram vários e vários anos, milhares de anos, e estes homens
Deus, pela sua palavra, honrou esses homens de deixar registrados os seus nomes nas Escrituras como heróis da fé. Já pensou, amados? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu estudando, Deus, como Deus honrou esses homens aqui? De deixar escrito para a sua igreja todos esses nomes aqui. Quer honra maior, meus irmãos? Deus dizer, olhem para Abel, olhe para Enoque, olhe para Noé, olhe para Abraão, olhe para Sara, olhe para Jacó, olhe para José do Egito, olhe para Moisés, Sansão, Jefté, Gideão, Sansão e tantos outros aqui. Deus honrou o nome desses homens, como eu falei, embora imperfeitos como eles foram, tropeçaram em algumas coisas, mas Deus honrou o nome desses homens e deixou aqui na galeria da fé para que nós buscássemos inspirações nesses homens e imitasse a fé dos mesmos. E isso se chama graça de Deus para mim e para você. Como eu falei anteriormente aqui na mensagem, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para circunstância nenhuma, mas olhemos para Jesus. Que Deus nos abençoe, amados, como igreja. E na próxima semana daremos continuidade, vendo cada um desses heróis da fé aqui e trazendo lições e aplicações para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.